Olá, boa noite a todas e a todos. Só um momento que eu já vou te chamar, Carlita. Eu não chamo, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? E você, como está? Bem, tá me ouvindo, Carlita? Estou, Tá conseguindo me ouvir bem? estou te ouvindo e estou te vendo. Ok. Enquanto o pessoal vai chegando um pouquinho, boa noite, né, a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui. Hoje a nossa convidada é a Carlita Moraes Bastos, de CRP 032171. E o tema que nós vamos conversar hoje no sexto CRP 03 vai ser o profissional de psicologia na mobilidade urbana e trânsito. Aí eu gostaria que você pudesse, né, Carlita, se apresentar um pouco Certo. pessoal, né, da sua formação e falar um pouco sobre a temática para nós. Tá bom. Então, boa noite, né, a todos e todas. Eu sou Carlita Moraes Bastos. Trabalho no trânsito desde 99, né? Já estive aí pelo conselho, conselheira, etc., né? E é um trabalho que eu venho fazendo com muito afinco, muito amor e, assim, aguardando que a união dos profissionais, né, a gente possa realmente melhorar sempre o nosso trabalho em busca de vidas, né, prevenção no trânsito, essa questão toda que eu acho que a psicologia ela dá conta, né, e ela tem uma missão, né, de fazer isso. Então, é uma profissão que, a nossa profissão, ela dá conta muito bem disso, e a gente precisa estar sempre renovando e buscando outros caminhos, né, que sejam mais acessíveis e melhores para a vida no trânsito. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa temática, né? Como que é o papel desse profissional da psicologia em relação a essa questão? Porque a gente ouve muito, será o psicólogo, será que ele só está nesse espaço para poder aplicar teste, para ficar só nas clínicas, ou existe uma outra demanda, né? Pois é, eu acho que existem várias demandas, né? Mas eu também penso e vejo que a gente não consegue muito sair dessa demanda da avaliação psicológica, né? Da aplicação do teste, etc. Mas que também, quando eu estive no Conselho de Psicologia, no Conselho Federal, eu era, inclusive, assim, às vezes recebia algumas críticas de dizer assim, mas avaliação psicológica, a psicologia tem que sair disso, tal, tal. Tá. Mas a gente vê que ultimamente, né, aumenta-se até, inclusive, o número de testes. Aí eu fico me perguntando, o que está acontecendo, né? Por que que continuamos ainda nessa perspectiva, nesse direcionamento, quando a gente pode fazer muito mais coisas, né? Nós estamos aí na campanha do Maio Amarelo, nós estamos aí nessa campanha. Hoje a gente, acho que tem que lembrar um pouco disto, né? Que o Conselho de Psicologia está nos convidando para falar alguma coisa dessa perspectiva do trabalho profissional do psicólogo no trânsito e que a gente não está fora de todas essas outras questões que estão postas, né, aí. Então, a psicologia do trânsito realmente ela precisa sair desse lugar e ser muito mais abrangente. Mas eu vejo que na atual situação, de como nós trabalhamos, na forma que nós trabalhamos, a gente não tem muito que avançar, né? Porque, por exemplo, no Detran, nas clínicas, nós não somos profissionais liberais e nem somos funcionários, né? Não temos uma segurança profissional e também não somos liberais porque nós não negociamos, não sentamos para dizer o meu trabalho é isso, né? É X também. Então, isso acaba que atrapalha muito
né, a nossa caminhada, certo? Mas, assim, voltando um pouco para a questão do Maio Amarelo, que eu acho que a gente precisa estar, já que nós estamos nessa abertura, eu acho que é importante de falar um pouco, né? É um movimento muito interessante e que a gente, hoje, o Maio Amarelo desse ano, ele traz como tema perceba o risco e proteja a vida, né? É uma coisa que a psicologia tem muito, o cuidado, né, com as pessoas. E, infelizmente, nós não temos como fazer acontecer esse cuidado. Nós temos uma hora na clínica, nós chegamos a tal hora, temos que sair a tal hora e temos que dar conta de X trabalho, né? E aí, como é que a gente faz isso na medida que essas pessoas precisam de um cuidado maior? Nós não temos, né? Nas vias, na programação, por exemplo, das vias, a gente vê que muitos países, por exemplo, a gente sabe, né, a gente lê, a gente vê que onde se usa mais o transporte público, a segurança viária é maior, né? Onde se usa mais transporte individual, essa segurança diminui. E aqui no Brasil a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Em cada metro, por exemplo, de uma via que você dá a mais, larguece mais, a possibilidade de acidente é muito maior. E em outros países a gente vê que isso é feito o contrário, ele vai sendo reduzido justamente para que as pessoas possam usar outro meio de transporte, né? Então, assim, a psicologia, ela nunca é chamada, ou ela nunca, não diria nem chamada, ela tem um espaço, por exemplo, para dizer, aqui nesta região precisa-se fazer uma mudança em tal e tal, tal, nestas ruas, porque aqui, neste bairro, vamos supor, tem muitos idosos, esses idosos precisam de um espaço maior para andar, para ir pelas calçadas, etc. Isso não existe no nosso país, né? Não existe. A gente vê que a engenharia, ela faz os engenheiros de trânsito, etc., e a gente não tem uma condição, digamos assim, de fazer esse trabalho, né? Então, a gente vê também que essa década de ações para a segurança do trânsito, a psicologia tem participado muito pouco, né? A gente precisa participar mais. A gente precisa participar mais, né? Vejo também que muito desse não acontecer, né, no trânsito, na psicologia, advém de, assim, nós não temos uma politização, não é só a psicologia, né, mas normalmente todas as profissões, mas a psicologia em especial. Então, a gente precisa, né, tomar essa consciência e fazer as coisas acontecerem, que ainda não conseguimos, né? É igual quando você vê, por exemplo, uma prevenção lá no meio ambiente, né? Que você pega o seu papelzinho, tem hora que dá vontade, eu vou jogar aquele papelzinho ali. Mas você não faz isso, por mais que você até queira, porque lá dentro de você tem uma voz maior que diz que não, né? E que você precisa passar por outro lado. O que não acontece, por exemplo, no trânsito brasileiro, no trânsito de uma maneira geral. Porque o trânsito ele só vai mudar na medida que o comportamento das pessoas mudarem, né? Mudar comportamento, a gente sabe que não é uma coisa fácil, mas é uma especialidade da psicologia, né? Onde a gente vai estar fazendo um trabalho educativo, um trabalho onde as pessoas possam entender que cuidar da própria vida no trânsito também precisa cuidar da vida do outro, né? Não é porque eu tenho um carro melhor, eu tenho um carro do ano, eu tenho um carro importado, que eu vou passar em cima do carro do outro. E a gente ainda vê muito isso no nosso país, né? Na nossa vida, né? Então, a gente precisa unir forças para tomar novas atitudes, né?
quando o Conselho fala, para a gente falar um pouco desse trabalho do profissional, e que é no mês de maio, né? A gente precisa retomar algumas coisas que estão acontecendo pelo Brasil todo, estão acontecendo pelo mundo, né? O trânsito, as mortes no trânsito, elas são consideradas já de muito tempo como uma pandemia, né? E hoje nós estamos vivendo uma outra pandemia, não é verdade? Então, assim, e que a gente acaba sendo levado a mudar a nossa postura, a mudar o nosso comportamento, né? O que isso tem mudado? A gente já viu que as mortes, os acidentes de trânsito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com essa pandemia, ela diminuiu, né? Diminuiu, houve um decréscimo grande aí. Por quê? Porque mexeu justamente na mobilidade, né? Então, mexeu na mobilidade e nós, agora, estamos vendo estes resultados diferenciados, né, dentro da questão do acidente de trânsito, né? Então, não foi também por acaso, né, que esse Maio Amarelo, ele teve o lema que perceba o risco e proteja a vida, justamente por essa questão do coronavírus, onde a vida, ela grita pelo maior cuidado, né? Ela grita pelo maior cuidado. E aí as nossas prioridades, as nossas questões básicas, hoje, elas se transformam, né? Elas se transformam. Quando alguém me perguntou há pouco tempo aí, sobre algumas coisas de finanças, lógico que todo mundo está sofrendo com isso, mas aí eu respondi para o meu amigo que agora não é tanto a finança, é saber da vida, porque como é que a gente vai conseguir, né, digamos assim, estar a meio dessa pandemia e conseguir se preservar, né, preservar essa vida. Então, eu não sei se você está querendo já fazendo mais algumas perguntas, você pode ir falando, né? Mas essa pandemia, nós temos no mundo uma perda de 1,35 milhões de pessoas perdem a vida, né, por ano no Brasil, no mundo, né? O Brasil está em quinto lugar e muito provavelmente alguns já falam que nós estamos no quarto lugar, já estamos chegando no quarto lugar. Então, nós somos campeões, nós estamos sempre dentre esses primeiros lugares, né? E a gente viu que agora, em 2016, 2018, houve um decréscimo nos acidentes de trânsito, né? E logo em 2019, a gente vê isso novamente a subir, né? Porque houve aí o alívio, né, nas fiscalizações, tiraram as máquinas, né, os acessos de cobrança, né, as coisas que são... então foram tirados e a gente viu que subiu, né, foram subindo. Não se preocupam muito com a segurança e com a vida das pessoas. As cidades, elas precisam ser das pessoas, né? As cidades não podem ser dos carros. As vias, as cidades, as ruas, né? Elas são das pessoas. E as pessoas deveriam, né, estar nesses lugares conforme lhes conviesse, desde que, né, tivesse o bem social, que todos estivessem ali num bem comum, né? Lógico. Então, eu estive vendo que houve, no relatório sustentável e seguro, lançado pelo RI, Ross Center, e pelo Banco Mundial, eles preveem, né, 8 ações que melhorariam muito o trânsito, né, melhorariam muito. Então, eles dizem que a primeira coisa que deveria fazer, as cidades deveriam ser construídas, compactas e conectadas, né? Onde houvesse mais transporte coletivo, mais bicicleta, mais pessoas andando nas ruas, né? Andando com
digamos assim, naturalmente, né? Não correndo de carro, não correndo de bicicleta, não correndo de moto e por aí assim mais. As ruas precisavam ter um desenho mais inteligente, e aí, quando a gente fala disso, a gente não pode pensar só numa engenharia de tráfego, a gente não pode pensar só numa coisa que já foi construída, está ali, tem que ser assim, vamos fazer, né? Não pode. Então, precisa ser algo interdisciplinar, né? Para que as coisas possam funcionar melhor, né? Então, as ruas elas precisam ser desenhadas de uma forma tal que elas promovam qualidade de vida, né, das pessoas dentro dessa cidade, porque assim, o direito à cidade que eu quero, que cidade é essa, né, que eu quero viver bem, viver com qualidade, né, e com segurança. Depois eles dizem que também precisa ser oferecido uma variedade de opções seguras para a mobilidade, né? A gente vê já nos países desenvolvidos, onde o estacionamento ele é muito caro, né? Por que que ele é muito caro? Porque as pessoas elas são obrigadas, de certa forma, de sair do transporte público, né, de qualidade, lógico que tem que ser, né, e que é melhor elas irem no metrô, no BRT, né, do que pegar o próprio carro e sair sem ter lugar para estacionar, ou quando tem, acaba sendo muito caro, né. A gente também precisa ver questões dos comportamentos, da conscientização das pessoas, né? Onde a velocidade possa ser praticada em níveis seguros, né? Onde as escolhas das ruas, as ruas mais estreitas, e aí os gestores, eles vão fazendo com que essas coisas aconteçam. Então, isso precisa que a gestão entenda isso e faça com que isso aconteça, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, lá em 2018, caiu o acidente de trânsito, mas é porque a fiscalização estava ali firme, né? E quando chega em 2019, que as coisas se afrouxam e o nível de acidente sobe, então diz o quê? Nós não mudamos o comportamento. A nossa educação ainda está aquém daquilo que precisa para que a gente possa fazer, né? Então, a gente precisa estar, assim, reforçando isso, buscando, quer dizer, tudo isso a gente, cabe à psicologia dentro, né? A psicologia pode estar fazendo. Então, a gente precisa estar reforçando essas leis existentes, pedindo, buscando, né? Porque quando tiraram, por exemplo, as câmeras das rodovias, né, foi uma das questões que fez com que isso aumentasse. O cinto de segurança, né, salvou. O cinto de segurança, pelos estudos, eles salvaram 63 mil vidas em 2008 a 2012 nos Estados Unidos, né, e tem salvado vidas pelo mundo todo, né. Outra coisa que a gente precisa estar junto, por exemplo, e estar conscientizando as pessoas que quando chegam ao nosso encontro, que vão lá para tirar uma carteira, né, e que a gente faz um trabalho, ainda que não seja uma preleção como a gente deveria fazer, porque a gente nem tempo para isso tem, né, mas assim, a gente precisa estar batendo todo dia, né, nessas questões do cinto de segurança, daquela questão da fiscalização, da câmera, do seu carro bem cuidado, né? Você tem que lembrar da questão do celular, né? O celular hoje mata mais do que o álcool e drogas. A gente precisa estar lembrando dessas questões, do limite de velocidade, dessas questões que estão realmente ceifando vidas. Porque depois que acontece, você não tem muito mais o que fazer, né? Então, você tem que estar trabalhando essa educação. É um trabalho que nós, psicólogas e psicólogos de trânsito, precisamos estar atentos. Porque que esse pouco tempo que a gente tem com o candidato, esse pouco tempo, ele seja um tempo muito bem aproveitado, né? É bom, por exemplo, quando você termina de fazer uma avaliação, né, e que alguém chega para você e diz assim,
Poxa, doutora, ninguém nunca tinha me falado disso, né? Por exemplo, ninguém nunca tinha me falado qual é o objetivo desse teste. Eu sempre fiz esse teste, mas ninguém nunca me falou para que ele serve, né? Eu ainda brinco com eles, teste dos pauzinhos, dos palitos, né? Para que serve isso, né? Vocês estão fazendo isso, mas isso tem um objetivo, isso tem uma razão de ser, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, eu acho que a gente tem, né? A maioria dos profissionais tem, eu acho que é uma coisa muito interessante, que as pessoas saibam o que elas estão fazendo e para que elas estão fazendo. O que é que esse instrumento que você usa, né, ali vai refletir nessa pessoa, né, quando ele estiver lá, né? Porque deve dizer, não, mas eu fiz um teste de atenção, então eu estou com atenção, e quando você não está, você chama lá, né, para fazer a devolutiva, e você vai dizer o porquê de tudo isso. Então, a psicologia, ela tem que, através, nós somos os portadores, né, dessa notícia, desse trabalho, desse desenvolvimento. Então, assim, a psicologia do trânsito, ela só terá o valor pelo valor que nós demos a ela, né? A gente vai estar dando este valor com o nosso trabalho, né? E isso é muito interessante. Esses dias atrás, eu estive com a minha família em Mato Grosso e lá teve uma pessoa, amiga, que teve um problema lá. E eu fui até a minha colega psicóloga conversar. É bom, você senta, conversa, e ela vai nos dizer o que realmente está acontecendo. Porque, gente, os nossos testes eles são fidedignos, né? A gente não pode deixar que seja um instrumento qualquer, onde a gente não explica o que isso significa, né? Qual é o objetivo do que você está fazendo, né? Então, também, isso faz parte da gente estar educando, né? Isso é uma parte da educação, que a gente acaba estando junto com a parte e toda a outra parte do trabalho de uma carteira de motorista. Esse momento é o momento de você fazer também essa parte, né? Outra coisa que eles indicam, né? Eles dizem que tem que exigir padrões universais de segurança para os veículos, né? Então, assim, são esses padrões que a gente acabou de dizer, que, assim, como diz, os airbags, os cintos de segurança, os carros, eles têm que ter um padrão. E nem todos os países exigem isso, porque fica caro, fica difícil, tal, questão do que a gente vê acontecendo muitos acidentes, né? Outra coisa que eu tive vendo neste relatório é que quando acontece um acidente, nos primeiros 20 a 25 minutos, né, de uma colisão, de um acidente, é o tempo, digamos assim, um tempo que você tem de precioso para se resolver o problema, né? E eles dizem, inclusive, que nos países, né, em desenvolvimento, como nós acabamos que perdemos muitas vidas por conta disso, né? Então, é um trabalho que a gente faz, ele é de grande importância, porque se nós não fizermos bem feito, por exemplo, quando a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020, né, é muita coisa. Lógico que agora, com essa pandemia, acredito eu, né, que nós não teremos esse resultado. Nós não teremos esses resultados. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente vê que este aumento de frota que tivemos no país, essa falta de planejamento e o baixo investimento da segurança viária,
ela acaba aumentando muito o número de mortes no nosso país, né? E quando a gente fala de investimento, a gente tem que lembrar sempre da questão da segurança da educação, né? Da educação, porque a gente não faz uma prevenção, a gente acaba não fazendo uma prevenção. Segundo, foi em 2012 a 2018 houve essa queda, em 2019 já subiu, né? E a gente acaba nesta caminhada. Agora, o que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje essa pandemia do coronavírus, né? E o que isso tem a ver também com o nosso trabalho, né? O que a psicologia tem a ver com isso, né? O que nós temos a ver com isso? Então, independente do nível de isolamento social, cada cidadão, nós estamos adotando outras posturas na nossa vida, somos obrigados a adotar outras posturas, né? Então, o que é básico para nós hoje, o que é prioridade para nós hoje, que está diferente do que era para nós há um tempo atrás, né? Então, o isolamento social mostrou que o resultado nas ruas, o risco, nós estamos menos propensos porque não vamos à rua, né? Nós não vamos à rua, não corremos esse risco, né? E no futuro a gente espera, né, que acaba tendo uma mudança de paradigma, né? Acredito eu que nós teremos uma mudança de paradigma depois deste coronavírus. Então, assim, nós somos habituados a ir no trabalho todos os dias, né, às mesmas horas, usando praticamente as mesmas rotas, né? E hoje a gente viu, por exemplo, o home office, que já é uma outra ferramenta, um outro tipo de trabalho, né? Então, a Deus que nós tenhamos hoje, futuramente, né, um paradigma mais social, mais coletivo, né, e que não seja só o nosso, mas que seja na coletividade, né? As nossas atitudes, quando elas são individualistas, né, ela tem um impacto, e quando elas são atitudes mais coletivas, ela também tem um impacto. E hoje, eu acho que o mundo está nos chamando dessas atitudes mais coletivas, né? Então, quando você sai de casa e está com sintoma de gripe, você vai pensar duas vezes se você vai sair mesmo ou se você vai ficar, né? Quer dizer, você vai sair, você pode estar com uma realmente com o Covid, ou você vai estar contaminando o outro, como é que é isso, né? Estamos aí agora voltando, parece que tem uma determinação que a gente deve estar voltando, né? E aí, eu fico me perguntando, como que nós vamos voltar agora, né, nesse pico, de que forma que isso está sendo feito, né? Então, assim, nós não fomos ainda chamados para conversar sobre isso, né? Eu não sei como é que está a comissão de mobilidade e trânsito do Conselho, né? Nós não fomos chamados para conversar. Então, de qualquer sorte, quem mais está com o candidato, quem fica mais tempo, somos nós, psicólogos. Como é que vai acontecer isso? As clínicas já estão preparadas para fazer essa volta, né? Eu estive vendo no decreto do governo, do governo não, do Detran, né? Uma resolução não, uma determinação do Detran, onde ele diz lá, vai pontuando, né? Salas ventiladas, onde tal. Uma grande parte hoje, por exemplo,
das salas onde a gente trabalha não tem janelas, só tem uma porta, grande parte, tá? E aí, como é que nós vamos trabalhar nesse ambiente? De que forma vai ser isso? Carlita, chegou algumas perguntinhas aqui para auxiliar o nosso bate-papo. Lembrando que recebeu vários elogios, várias pessoas aqui trouxeram muitos elogios, que está com saudade, né? Oh, eu O nosso também. conselheiro, Rogério Abílio, também está participando aqui, acompanhando o nosso bate-papo, né? E a Thaís, ela fez uma pergunta assim, justamente do que você considera como maiores desafios nesse contexto de trabalho, né? Relacionado à psicologia do trânsito. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é assim, que nós não conseguimos, o psicólogo não tem, eu acho que eu poderia dizer que a gente não é respeitado naquilo que a gente faz, né? Porque se a nossa profissão ela fosse respeitada, ela era mais, a gente tinha que estar mais participativo, né? Eu não sei como está agora, mas assim, a gente às vezes tenta falar com os órgãos públicos, tenta ver, tenta sentar, e às vezes a gente não consegue, né? Então, se a gente não dialoga, como é que a gente vai mudar uma coisa se a gente não dialoga? Né? Eu acho que o diálogo da psicologia, do psicólogo, né, do profissional da psicologia do trânsito, ele tem que ser, digamos assim, incentivado e ele tem que ser respeitado. Porque se a gente não tem esse diálogo, como é que a gente vai resolver a situação, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né, que nós temos na psicologia do trânsito. Porque, quer queira, quer não queira, a psicologia do trânsito, aqui no Brasil, ela nasce praticamente antes da psicologia, né? E foi aquela psicologia que sempre foi batido, né? Ah, esses psicólogos que não fazem direito, que não sei o quê, que não têm responsabilidade, tá? Mas nós temos avançado, né? A gente, aí a coisa do especialista, de vários cursos, várias questões que foram feitas. Então, a psicologia do trânsito, de certa forma, ela tem crescido. E em qualquer setor, em qualquer profissão, a gente tem a questão profissional que não é tão bom, é mais dedicado, etc. Mas eu acho que um grande desafio nosso é esse. Né? A gente ainda não tem pés no chão na nossa profissão. Aquilo que eu falei antes, nós não somos funcionários, nós também não somos profissionais liberais. Né? Porque se você não tem uma carteira assinada, você não tem digamos assim, um espaço de diálogo com as pessoas, né? Não tem como você fazer, né? As coisas como precisam realmente ser feitas. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu considero, né? A Lívia, ela trouxe Como? uma pergunta, a Lívia, né? Ela trouxe, a Lívia Mello, trouxe uma pergunta, não sei se talvez seria mais direcionada a você, mas ela trouxe assim na situação dos testes, né? Que ela verifica que existem os testes que se aplicam na psicologia do trânsito, que alguns são publicados na internet, inclusive até ensina o avaliado a como realizar. Como que lida com essa situação? Ou se já tem sido feita alguma coisa sobre esses testes, né? Veja Foi bem, feito. quando eu estive no Conselho, o Conselho Federal, ele fez um esforço muito grande a respeito disso, tá? Mas isso é algo que não tem muito como resolver isso. Agora, eu não sei ultimamente como tem estado, mas o que eu percebo é que não tem muito como resolver isso, certo? O candidato vai lá, entra, faz o teste, digamos, pega lá o palográfico, sei lá, e faz, etc. Só que o que eu penso é o seguinte, e como isso ainda não teve uma solução, eu me lembro que na época o Conselho Federal tinha entrado com ação, né, na justiça, mas tem coisas que que são internacionais, e aí
não sei como está hoje, mas naquela época foi assim, e eu imagino que ainda esteja assim, né? Então, o que eu penso é o seguinte, quando a pessoa está lá com a gente, né, ele está em uma outra situação totalmente diferente daquela que ele estava lá na frente do computador, olhando, fazendo, treinando, sei lá o quê, né? Mas quando ele está ali, ele está numa outra condição. Então, eu quero crer que, não, lógico, que o ideal é não ter isso, né? Até porque é o mais certo. Mas, nesse mundo, principalmente agora, com a questão da internet, né? A questão de todas as ferramentas que nós temos, então fica difícil, né, realmente a gente achar que não vai ter furo, vai ter furo. Mas é por isso que a gente tem que estar muito criterioso, muito, nós temos que estar muito criteriosos nessa aplicação desse instrumento, né? Porque ali ele está em uma outra situação, ele está em uma outra condição, por aí vai. Como às vezes a gente acontece no teste palográfico, né? Que às vezes ele faz mais uma vez, né? E você vê as mudanças, e daí você senta com o candidato, você vai conversar, você vai perguntar, você vai fazer uma nova entrevista, e daí você vai descobrindo que, de repente, ele melhorou, porque justamente ele tinha ali uma questão da vida dele, que ele não tinha resolvido, e que, naquele momento, onde você vê que a melhora de um falográfico, por exemplo, foi muito significativa, você vai ver que resolvi, né? Você vai percebendo. E aí você vê o quão importantes são esses instrumentos que a gente usa e que precisa ter muito critério nessas questões. O Rogério Abílio, né, ele até comentou que, infelizmente, nesses processos de avaliação, existem até alguns candidatos que colocam o profissional como responsável por não ter passado nessa avaliação psicológica. E que ele também achou que essa nova bateria de testes, né, ela tivesse um pouco dificultado esse preparo do candidato por conta da internet. Acho que na validação, na renovação do teste, né? A Nid, ela fez uma pergunta, a Nid está em Toronto, te assistindo, olha que exclusividade. Isso, que E bom. ela gostaria muito, né? Ela comenta assim que ela gostaria muito que no Brasil pudesse ter um trânsito mais seguro e respeitado como tem em Toronto, né? E a Gilmara, ela fez uma pergunta de como que está essa atuação da psicologia no trânsito, né? Acho que a participação desse profissional, acho que para se inserir neste campo, né? Para se Da inserir psicologia do trânsito. na psicologia do trânsito? Não entendi. Acho que seria isso. Como está o campo para atuação em psicologia do trânsito? Ah, certo. Veja bem, aqui em Salvador, por exemplo, né? Então, primeiro eu vou dizer a Rogério, né? Que ele falou que é como se nós estivéssemos, digamos assim, reprovando, né? Que é uma coisa que a gente precisa estar sempre assim, bem cuidadoso na pré-eleição, né? Eu sei, conheço o trabalho dele, sei que ele é bastante cuidadoso, mas assim, as pessoas precisam entender que quem faz o teste são elas, né? Nós temos que entender, enquanto profissional, porque, lógico, se a gente não faz a aplicação de um teste com os devidos cuidados e observando o que precisa ser observado, nós podemos também acabar com a candidato, né? Lógico. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? E também já fazê-lo entender, se for no caso de ser questionado, que quem fez o teste foi ele, né? Porque você não entendeu, você precisa estar perguntando, né? Tentar. Se você não entendeu de novo, a gente vai explicar de novo. Mas quem está fazendo o teste realmente é você, né? Então, a gente muitas vezes carrega isso, mas é coisa até do professor, né? A gente também, em certas horas, entende um papel ali, às vezes, né? Que eles confundem um pouco, que a gente acaba sendo professor, né? Mas
interessante que ele reconheça que na avaliação psicológica você não reprova, nem que você não tem isso de reprovar. Você está mais próximo ao perfil ou você está mais afastado? Né? O que você precisa melhorar nesse perfil para você estar mais dentro daquilo que realmente você pretende, né? Um dia eu posso estar, hoje eu não posso estar querendo, digamos assim, ser uma condição física de corrida, se eu nem tô fazendo o começo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, quanto é que está o campo, né? Como está esse campo para entrar nesse trabalho? Veja só, aqui em Salvador, nós temos muitas clínicas, né? As clínicas estão abrindo, assim, muito. Então, existe esse campo, tem que fazer o curso, né? Especialista, tal, fazer esse trabalho e é, levar lá no Detran, na Abcetran, né? A Abcetran também, às vezes, você deixa o currículo lá e buscar, né? Não é tão simples, porque as clínicas, normalmente, cada profissional pode atender em 2 clínicas, né? Então, em cada clínica tem 2 ou 3 psicólogos e psicólogas, né? Então, mas ainda surgem, né, algumas vagas. Não diria que tem muitas vagas, porque o campo de trabalho hoje no Brasil, não só na psicologia, ele está todo saturado, né? Infelizmente. Mas é isso. A Nid, na verdade, é que está aqui, ela disse que é a Jo, tá te mandando um abraço, tá com saudades. É Ah, a Jo. Nide, lembrei de você hoje, viu? A Lenide que devia estar aí nessa história, dessa live, né? Nossos companheiros de muito tempo, né? A gente fez alguns eventos no Conselho de Psicologia, estou até com saudade desses eventos, agora vamos ficar com mais saudade ainda, porque não sabemos quando, né? Quando isso vai É, acontecer, né? Mas a gente precisa é, retomar, né, Mítia? Um bocado de coisa que a gente tentou fazer. Algumas nós conseguimos, outras a gente não conseguiu terminar, mas é a vida, né? Mas eu acho que o CRP 03, eu acho que a gente tem muito para fazer ainda, né, nesse campo. Mas tem muita coisa boa, né? Tem muita produção, né? Muita produção. e aí você falou em produção, para quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, né? O Crepop, ele publicou recentemente uma referência técnica sobre a participação do psicólogo para atuação em políticas públicas de mobilidade humana e trânsito, né? E aí a gente também pode até refletir um pouco nisso, porque assim, por mais que a gente paute a temática do psicólogo do trânsito na atuação, e aí quando você trouxe a questão da mobilidade humana, a gente não tem ainda uma política pública definida, né? Neste espaço, nesse cenário. Por isso que a gente sente a ausência da participação desse psicólogo especificamente mais voltado para a parte da mobilidade humana. Então, que ele poderia entrar nesse processo aí de psicoeducação, de acompanhar o processo junto com a infraestrutura, engenharia, com a fiscalização, junto, né, com esses demais profissionais. A gente tem um pouco mais de dificuldade porque ainda não tem uma política pública estruturada voltada para essa temática, né? Inclusive, essas referências técnicas que o CREPOP tem feito, eu acho que assim é de grande significância para a psicologia, né? Não só no trânsito, mas em outras áreas que o CREPOP tem feito. É muito interessante, eu acho que é um caminho, né? É o caminho. E a questão da política pública do trânsito é isso que você acabou de falar. A gente ainda não conseguiu, eu acho que ainda vai demorar um pouco, né, para a gente ir fechando algumas questões sobre isso, né? Porque, por exemplo, a gente precisa estar mais junto ao Detran, né? Onde a gente possa estar construindo juntos, né? A gente precisa construir juntos.
Então, quando a construção fica numa mão só, eu digo numa mão só, que não tem esses dois lados, né? Eu acho que fica sempre faltando, ela fica mais pobre, né? E nessa medida de que ela fica mais pobre, a política pública ela acaba não acontecendo, né? A política pública não acontece. Você vê hoje a questão do idoso no país, né? O idoso no país, nós estamos ficando um país de idosos, né? E estamos envelhecendo. E aí o que que acontece? Não tem nada. E o trânsito precisa tanto fazer algum trabalho, né? Com essa questão do idoso. Mas não podemos ainda, não conseguimos ainda, né? Não podemos, não, nós não conseguimos. Mas eu acredito que as coisas vão mudar e elas precisam mudar, né? Agora a gente vê, aí volta de novo nessa pandemia, quem poderia imaginar que nós estivéssemos hoje dentro das nossas casas, sem poder sair, com essa preocupação, e é uma preocupação eminente, uma preocupação, uma doença que está aí, que está matando, né? Tem hora que dá a impressão assim, será que isso é uma ficção científica? Né? Mas não é uma realidade, né? Quem diria que a gente estaria atravessando, né, uma guerra dessa? Então, assim, quem sabe a gente possa, né, Nietzsche, as pessoas estarem, assim, mais abertas, né? Abertas, nós temos como produzir, como fazer, né? Agora é importante que as pessoas também deixem, né, que a gente faça, né? Porque são vidas que estão sendo aí prevenidas, e a prevenção, a prevenção é o melhor caminho, né? É a prevenção. A Nidy de Salvador, aí tem duas perguntinhas já para a gente ir finalizando, né? A Nidy de Salvador, ela queria que você comentasse um pouquinho sobre essas exigências que foram colocadas sobre o retorno ao trabalho em pleno cenário da Covid-19. Pois é, eu até comentei, disse assim, olha, mas nós da psicologia, do trânsito, não estamos acostumados, não vamos nos acostumar, né? Mas as coisas sempre são resolvidas lá e se traz aqui, né? Isso não pode ser. Quer dizer, se nós somos os profissionais que ficam mais tempo com esses candidatos, eu acho que a gente merecia pelo menos uma reunião aí, né? Via alguma coisa desse tipo. Eu não sei se a Bcetran, se ela está participando disso, junto com o Detran, acredito eu, né? Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com essa volta. Por exemplo, vai abrir todos os dias, né? A Cristiane, ela até trouxe um comentário aqui para complementar a sua reflexão, de que foi orientado de que se o candidato, acho que travou um pouquinho aqui. Consegue me ouvir, Carlita? Consegue me ouvir? Não, consegue me ouvir? Estava bem baixo, É mas que, agora já. Por isso que eu estava achando é que que estava mais perto. deu uma Agora, travadinha. agora melhorou. Mas a Cristiane, ela complementa a sua fala dizendo assim que sugeriram também que sondasse um pouco mais em relação à saúde do candidato quando ele fosse marcar para saber se ele teve algum sintoma, né? E aí Pois ela é. traz o questionamento. Garantia que vocês terão se o candidato está falando a verdade ou se ele já foi assintomático, né? Pois é, a questão da Covid é uma das questões mais sérias, eu acho que essa coisa da pessoa ser assintomática. Como é que vai saber, né? A não ser que essas pessoas elas pudessem fazer pelo menos um teste rápido, né? Como é que vai fazer isso? Porque, veja bem, Sim. se a gente começa a fazer esse nosso trabalho voltando e começa a se contaminar e as pessoas vão se contaminando,
eu acho que o prejuízo é muito maior, né? Então, eu acho que a gente E os precisava testes, ter um tempo, as clínicas, eu digo mais as clínicas, precisava ter um tempo para estar resolvendo isso junto ao Detran, né? Vamos fazer os testes para as pessoas, eles já vão lá comprar o laudo, né? Então, já tem condições de fazer isso, né? Porque não adianta, você chega lá, a pessoa está assintomática, e aí você? E o outro que está ali, qual é o nível de contaminação que isso pode levar, né? Quanto tempo que a gente vai estar, enquanto a gente acho que precisa ter muito cuidado com isso. É lógico que está todo mundo, eu sei que tem muita gente que fala, vamos voltar, nós precisamos voltar, né? Todo mundo já sem dinheiro, né? Você vê, houve aí a ajuda do governo, pessoas nas empresas, elas tiveram férias, né? Então, muitas coisas estão sendo feitas, né? Estão trabalhando em casa, mas nós, mais uma vez, o que que foi feito pela psicologia do trânsito? O que que foi feito pelo profissional de psicologia? De saúde, né? O médico também, né? Que preocupação o órgão Detran teve com esses profissionais, ou está tendo, o governo, né? Afinal de contas, a gente está prestando um trabalho para a sociedade, né? E é um trabalho prestado para o Estado, né? Como é que fica sim. isso? Não se tem, nós não temos, como nós não temos férias, nós não temos nada disso. Mas será que o Detran, o Estado, não poderia buscar uma alternativa? Né? Eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque pessoas, normalmente a psicologia do trânsito, psicólogo do trânsito só faz isso, porque, né? A maioria trabalha só do trânsito. E aí, um mês sem receber nada. E Né? entra É outro uma coisa que a cenário gente precisa também. estar pensando. O Detran, sim, precisa pensar junto com a Bicetran. Tem alguma coisa que você pode fazer, né? Eu acho que tem. E pensar também que existe a possibilidade de tanto o profissional de psicologia quanto a pessoa que for fazer passar, né, para essa avaliação ter ser grupo de risco, né? Também vai ter que pensar tanto para esse profissional quanto para a pessoa que vai Que realizar ali vai a avaliação. realizar a avaliação, né? Porque, assim, as pessoas que já estão mais de 60 anos, que estão aí em plena atividade, estão renovando suas carteiras, estão trabalhando, né? A gente tem também muitas pessoas, muitos donos de clínica, inclusive, né? Que já estão no risco, e outras não tanto pela idade, né? As pessoas que portam doenças, né? Que estão aí nesse risco. Então, são coisas que a gente precisa ver, porque chegam lá, aquela maquininha que você mede a temperatura, ela não vai ser suficiente. Não vai ser. E o Rogério também comentou, né, o Rogério Abílio, que tem também a diferença da realidade, tanto da capital para o interior, porque vão ser bem distintos, né? Vão ter cidades que vão ter poucos casos de contágio também, né? Não necessariamente todas as cidades. Pois é. E Então, uma coisa que eu percebo é que no interior, se não me engano, o governo do estado parece que já tem, de certa forma, em algumas cidades, tem aumentado a capacidade de atendimento, né, com UTIs, etc., mas tem muitas outras que não têm, né? E aí, se você começa, vamos supor, atender, vamos pegar Catu, não sei, ir lá, começa a ter contaminação, isso vai desaguar onde? Se lá não tem onde ficar, onde fazer o tratamento, lá não tem UTI suficiente, isso vem desaguar em Salvador.
né? Tem que vir para cá, não tem outro lugar. Quer dizer, aqui já está com uma carga, né? E provavelmente isso pode piorar, né? Isso pode chegar a um nível que tem outros lugares aí do país que já chegaram e a gente sabe o quanto está difícil, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar mesmo, mais uma vez, e aqui fica até o meu pedido aí, se tem alguém da Bicetran, não sei, que converse com o Detran, né? E que pense nisso com muito carinho, com muito cuidado, para a gente não estar colocando a nossa vida assim, né, em risco, porque é aquilo, nossos pais são as nossas, né? Hoje a gente tem uma prioridade de lutar pela saúde, né? De não estar aí contaminado pela vida mesmo. Lógico que a gente poderia ter acontecido alguma coisa aí um tempo atrás, mas agora é um risco iminente e está aí, né? Tá todos os dias. A gente está vendo que essa curva está subindo, ela não tá caindo, ela está aumentando, né? Então, não sei como que eu acredito que eles tenham assim, capacidade, né, de diálogo mesmo, né, de trocar ideias e ver qual é a melhor solução. De repente pode fazer também uma reunião aí com a turma da psicologia, para todo mundo, quem está trabalhando, né, porque às vezes a gente, isso não é só no trânsito, isso é na vida, assim, às vezes vamos reunir, eu trabalho com morador de rua e sei como é que é, vamos reunir e vamos fazer. Entra lá numa sala e vamos deliberar isso aqui. Mas quem está lá na ponta, quem está trabalhando, quem está passando por determinadas dificuldades, então nunca é consultado, né? E a gente precisa ser consultado. Eu acho que os médicos que estão trabalhando, os profissionais de psicologia, acho que precisam ser consultados, sim. Porque surgem ideias, né? São mais cabeças pensantes. Eu acho que surgem ideias, e as ideias são boas, né? E não forem boas, tudo bem, mas ideias boas. Agora, o que não pode também é a gente estar lá indo todo dia, né? E a gente correndo esse risco, né? De transporte, de estar lá, essas coisas todas. Eu acho que precisa ter um bom senso aí, nesse retorno, e eu espero que isso aconteça. Carlita, eu te agradeço imensamente, né? Já me falaram aqui que você é referência na psicologia aí do trânsito. Agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? E falar um pouco mais sobre essa temática, tanto para a sociedade, mas de modo geral também para os psicólogos, né? A gente debater um pouco sobre essa temática. Para quem não conseguiu acompanhar até o começo, ela vai ficar salva no Instagram para depois quem quiser, né, acompanhar. Recebeu vários elogios aqui. Para quem quiser obter mais informações ou se inteirar, tem a Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, né? Aí pode mandar um e-mail para comt@crp.org.br para conversar um pouquinho, né, sobre essa temática e aí trazer uma reflexão que é importante a gente lembrar também que o sindicato se fez presente, estava aqui acompanhando junto com a gente, representante do SIMPC, que eles estão também fazendo um questionário, né, para saber como que está o atual cenário de trabalho da categoria. Então, seria interessante, né, esses profissionais que se encontram nessa vulnerabilidade aí, desses riscos que estão sendo expostos nesses campos de trabalho também se posicionasse, né, respondendo o questionário até para saber como que consegue resolver. Isso, é COMHT, o e-mail da mobilidade humana, da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, né? E aí, quem quiser também participar, conversar, né, pode falar. Aí eu queria que você agradecesse. Eu quero agradecer imensamente, né, dizer que essa questão de referência aí é por conta dos amigos, viu? Que eu tenho muitos amigos aí, eles estão falando que não é nada. Todo mundo, nós construímos, né, a psicologia do trânsito juntos, né, e assim,
quando a gente esteve lá, esteve aí no conselho com a comissão,